Olá, está no ar mais uma edição do Direto da Redação pelo canal 3 da NET aqui em São Caetano, para vocês que nos acompanham pela TV convencional ou, se você preferir, pelas novas tecnologias, pelo facebook.com/seu canal regional ou pelo site do ABC Repórter. Sejam todos bem-vindos e o nosso papo hoje é com Roberto Mangraviti e com Rafael Moreira. O Rafael é da Sonata Solutions, tecnologia em equipamentos médicos, e o Mangraviti vai falar aqui sobre o encontro de negócios que acontece dia 25, das 9 horas da manhã às 12 horas, na Associação Comercial e Industrial aqui de São Caetano do Sul, aqui na Rua Amazonas, número 318, que tem apoio da própria entidade, da CISCS e da sustentabilidade. Uma coluna, um artigo que o Mangraviti faz aqui para falar sobre a necessidade da sustentabilidade nos dias contemporâneos que nós vivemos. Para falarmos sobre strategy, ideas, planning, finance technology, quality e marketing. Então, um apanhado aí de todas as informações aí para a galera entender o que é tecnologia na saúde. É isso, Mangraviti? É isso daí. Obrigado, Celso, pelo convite. Eu que agradeço. É sempre legal voltar e sentar na cadeira do entrevistado e não do entrevistador. Obrigado, Rafael, pela visita. Muito obrigado pelo convite, nós agradecemos. Vamos lá. O que é o encontro? Bom, Celso, é o seguinte, o programa Sustentabilidade existe já há uns 5 ou 6 anos e há 2 anos aqui na TV Grande ABC, e com muita honra a gente toda quarta-feira às 11 horas traz e abre espaço para falar de sustentabilidade e responsabilidade social. E aí eu reparei que... Em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Então vem do SOS Mata Atlântica ao cara que está inventando uma vacina contra o câncer na USP, a Toyota com o carro elétrico que quer mostrar. Sim. Então, assim, não existe uma seletividade, esse cara é grande, esse é pequeno. É aquilo que não tem espaço normalmente. E que tem mesmo importância. E que tem importância, tá? E aí o que a gente percebe? Que as empresas que passam por aqui, ou os pesquisadores, eles trazem tanto material interessante que eu falei que se a gente reunisse esses caras presencialmente na associação comercial e cada um fala 20 minutos daquilo que está fazendo, tá? Então, na verdade, eu continuo sendo um apresentador lá, né? Só que eu vou ficar sentado ouvindo as palestras e o Rafael, que é da Sonata, por exemplo, vai falar sobre o trabalho que ele está desenvolvendo no CIETEC, na USP, que é um negócio fantástico, tá? Que cuida do pé do diabético. Eu que tenho parentes diabéticos, a gente se sensibiliza e fala, não, peraí, quero saber desse negócio aí. Né? Então é isso, vai reunir, vamos mostrar o óculos que está sendo importado, um vídeo de óculos para cegos, impressora 3D, olha, senta lá e deixa rolar. Esse é o esquema. Rafael, e o que é essa atenção? A gente sabe que a diabetes é uma doença grave. Sim. É uma doença que leva até a amputação de alguns membros, se não cuidada. Exatamente. Trabalho com um amigo na redação que ele tem diabetes, ele rigorosamente ele mantém o controle do diabetes dele, para que ele tenha uma vida saudável e para que ele não tenha complicações. E o que esse tratamento, essa nova tecnologia traz de novo? E é interessante que você tocou no assunto, Celso, exatamente no que a gente vai fazer. Hoje, para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos 9,5 milhões de pessoas com diabetes. A última estatística, Celso, mostra para a gente, estava falando com o Roberto, que 10% dessa população tem problemas com os membros inferiores, que é o que a gente chama de ferida do pé diabético, que é uma ferida crônica. E só para você ter uma ideia, na estatística de 2017, houve um gasto pelo SUS de 350 milhões de dólares para tratar esses 10% da população de diabéticos que tiveram problemas Olha só, 350 milhões de dólares. De dólares para tratar problemas de membros inferiores que envolvem ferida do pé diabético. Então, quando você faz essa somatória, está somando desde aquela pessoa que começou com uma ferida leve do pé diabético e teve que passar por lá, tratamento ambulatorial, receber antissépticos especiais, antibióticos, até o caso da amputação propriamente dita, que muitas vezes acaba subindo e a pessoa perde totalmente o membro. A nossa tecnologia vem tocar exatamente nesse problema com uma nova forma de atuar. A gente não vai utilizar medicamento, a gente vai utilizar um fluxo de plasma, o quarto estado da matéria, que é elétrons, íons,
E a gente conseguiu uma tecnologia ao longo do trabalho, que inclusive esse trabalho, lá na Sonata, somos 2 fundadores, né? Sou eu e a minha esposa, a Lúcia, e ela fez um doutorado lá na USP, envolvendo a tecnologia de plasma, e aí a gente conseguiu ajustar essa tecnologia, ela foi brilhante nisso, para descer a temperatura do plasma, que normalmente é muito quente, para a faixa da temperatura da pele humana. Então, como agora nós temos um plasma que é capaz de entrar em contato com a pele, ele começa a matar todas aquelas bactérias que ficam lá e que vão criando aquele biofilme, infeccionando de uma forma muito rápida. Não tem tempo, você liga o plasma em cima, já começa a destruir todo aquele ecossistema ruim do mal e deixa a pele pronta para ela se cicatrizar novamente. Então é essa tecnologia. Eu já vim aqui contar da primeira tecnologia. Então esse é um dos malucos. E essa é uma segunda tecnologia que é de autoria da minha esposa e a gente juntos na Sonata fundimos as 2 tecnologias e estamos carregando isso daí. A que custo, Rafael? Quanto para um diabéticos seria um custo de um tratamento desse? É exorbitante? Seria fora do convencional? Não. A gente está validando a tecnologia. Eu não tenho um custo final para falar aqui, mas vai ser muito competitivo para o SUS. Hoje, por exemplo, o que acontece, Celso? O pessoal lá tem medicamentos no SUS e tem uma dificuldade de gerenciar e a gente sabe, olha, esse medicamento aqui é para ferida grau 1, esse medicamento aqui é para ferida grau 2, grau 3. Acontece que não tem o mesmo medicamento bonitinho para cada tipo de ferida. Normalmente você acaba, por uma situação de administrar isso da melhor forma, dando os antibióticos mais fortes, os genéricos e tudo. Isso é um problema, você ter que comprar o estoque de toda uma rede para tratar de uma população tão grande, 9 milhões e meio de pessoas, 10% disso é muita coisa. Então, na nossa tecnologia, você vai utilizar um gás muito barato, que a gente está trabalhando para utilizar, inclusive, o gás atmosférico como insumo, para ele ser filtrado e ser aplicado sobre a ferida. A gente está validando as tecnologias. Então, a gente quer acabar com o custo de insumos nesse tratamento de uma forma mais eficaz. E me permite, o custo... Bom, eu nem vou falar de custo de vidas humanas, porque isso daí já é um problema, é muito subjetivo, então não vale a pena. Eu sou economista, se você colocar aqui... A não ser que exista um preço de qualquer vida. Exatamente. A não ser que a gente consiga precificar qualquer vida... Que não seja minha. Sim. Cada um cuida da sua. É lógico. Então, mas a relação custo-benefício, né, é muito grande. Ou seja, para cada real que você está colocando nessas situações, tá, você está recebendo 2 ou 3 de volta por aquilo que está se evitando. Desculpa ter te interrompido, mas eu quero dizer que o evento é para despertar também a consciência de enxergar isso de forma 360 graus. Né? Porque, por exemplo, o teste do pezinho que vai ser apresentado no evento, ele costuma avaliar 6 tipos de doenças. Tá? Tem um cara lá na USP que tem um que testa 100. E quando ele testa 100, as outras 94 doenças que se manifestam até o 6º, 8º mês, geram 100 milhões de reais no SUS. Então, se o cara dobrar o preço do medicamento, ou do teste, de pezinho, no caso do teste, ele gasta 100 reais a mais por criança e economiza 1 milhão por criança. Perfeito. Então, não tem custo, na verdade. É esta que é a palavra de ordem, né? E talvez, se nós somarmos esta visão sistêmica de eficiência, a gente consegue reduzir o custo Brasil, que é o nosso problema. Um dos. Eu costumo falar, sou crítico e continuarei sendo enquanto a política brasileira for praticada da forma que ela é praticada. A estupidocracia implantada pelos idiotocratas que estão no poder fazem isso. Quantos milhões de dólares? 350 milhões de dólares gastos com isso. 350 milhões de no dólares. Brasil, né? No Brasil. E olha... quanto de redução? 100 milhões? 100 milhões de reais é o custo da redução de internação de crianças nascidas com problemas não visíveis inicialmente. Um caso é a prevenção, o outro é cuidar de forma eficaz e de uma forma que não traga tanto reduzir prejuízo. o tempo de leito. Reduzir o tempo de que você acaba reduzindo os custos. Assim, no Brasil parece que não se... A gente já conversei com engenheiro,
já conversei com o professor, já conversei com o educador físico, já conversei com o arquiteto, e todos eles, e agora com vocês, todos eles dividem do mesmo pensamento: prevenção, prevenir. O custo é muito menor quando se previne, quando você consegue prever o que pode ser resolvido da melhor forma possível para que não gere ônus para os erários públicos. Parece que quem só se preocupa com isso é essa parcela da população, quando o gestor público que deveria se preocupar não se preocupa. Por que esse descaso? Você sabe que uma das coisas que me chama a atenção nesse olhar que você está muito bem destacando, você sabia que o IPI do carro elétrico ele é mais alto que o IPI do carro convencional? Então eu trouxe a Toyota aqui para dar uma entrevista, aí você ouve o cara falar isso, você passa vergonha, você quer se jogar debaixo da mesa. Você fala, mas por que? Ele falou, não tem uma explicação lógica e tal. Então assim, nós precisamos mudar o país, pô. E o seminário é a nossa pequena contribuição para essa visão sistêmica de que, olha, nós estamos levando a sério essa parada aqui. Rafael, quanto tempo para implantar esse projeto? Nós temos em 2 anos o objetivo de trazer isso para a rede pública, colocar funcionando. A gente está trabalhando forte com isso. Temos tido um apoio já importante da FAPESP, né, que é uma agência de fomento à pesquisa, e a gente está seguindo nesse caminho aí para trazer isso para a população. A gente tem visto que é um problema muito grande para as pessoas. Quando começa o problema da ferida no pé diabético, a pessoa começa a ter um problema de locomoção, a pessoa começa a ter gastos excessivos com calçados especiais, uma série de coisas. É difícil. A gente descobriu lá no CETEC, da onde está o teste do pezinho, que é meu vizinho de parede. Falando do meu vizinho de parede, é um gênio, já conversei com ele um pouco, é um gênio. Edgar. E o Edgar, exatamente. E lá também tem um amigo que ele estava me explicando, e a gente fez bastante conversa. Essas feridas do pé diabético é um problema sério. As bactérias, elas estão ficando cada vez mais resistentes e inteligentes para suportar os antibióticos que os hospitais hoje são capazes de aplicar. E a nossa tecnologia, ela não dá tempo de resposta para a bactéria, ela morre na hora. Então a gente está trabalhando com isso. Temos uma parceria importante com a Escola de Enfermagem da Faculdade de Medicina da USP, onde o pessoal tem apoiado a gente exatamente com esses testes para verificar a eficácia da nossa tecnologia contra as convencionais, então os antissépticos, os antibióticos convencionais. Maravilha. Temos trabalhado nisso. Meninos, vou pedir licença, você que acompanha direto da redação, não sai daí não, rapidinho, a gente vai para um breve break comercial e já volta, rapidinho. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Estamos de volta com o Direto da Redação, Roberto Mangraviti, nosso convidado, e Rafael Moreira, também nossos convidados aqui, para falarmos. Estamos falando aqui sobre o encontro de negócios que acontece dia 25, na CISCS, na Rua Amazonas 318. Telefone para inscrição ou site www.cisques.com.br ou 945922987. Liga lá, entra no site, faça a sua inscrição, participe, se intere das novas tecnologias. Falávamos aqui nos bastidores sobre como o país é tão grande, tão bom, rico em recursos minerais, em mão de obra, em gênios pensantes, e são tão pouco aproveitados devido à nossa política pública estúpida, idiota, que só pensa no seu próprio bolso, trabalha e legisla em causa própria. Mangraviti é economista também, estava falando aqui de números. Dá para a gente estimar, Mangraviti, assim meio que por cima, o quanto a gente economizaria na saúde, na medicina, se todos esses projetos que conseguem um atalho para a cura, ou se não para cuidar das doenças, fossem implantados? Isso eu nunca fiz, mas eu fiz uma conta que eu estava te falando por cima, é o seguinte: o Brasil cresce 2% ao ano faz 16 anos. Se crescesse 5%, que é um número normal para um país da dimensão, com a força do Brasil, nós teríamos engordado a produção do país em 3 trilhões de dólares. Teríamos amealhado essa grana, o governo arrecada 40%, então seria 1,2 bi que estaria cuidando da saúde, da escola, da educação, e não entrou. Não entrou. Então aí a gente dá uma pedaladinha aqui, uma ali, tal, e vai resolvendo isso daí. Mas eu queria... Você falou de tecnologia, desculpa, mas eu queria te falar uma outra coisa. Claro. Uma das empresas que estará no evento do dia 25 produz ozônio, um gás ozônio, para limpar a água, tá? Ou para descontaminar a água, inclusive água de hospital, porque aquilo que você recebe, às vezes, vem com discutível condição de saneamento. Tá? Bom, esse cara está fazendo um negócio também lá da USP, tá? Que é o meu amigo Sami, que eu quero mandar um grande abraço para ele. A Brasil Ozônio está fazendo o seguinte: está descontaminando um lago, tá, de rejeitos minerais em Minas Gerais, da onde a Marinha tirou urânio para o submarino nuclear, que é aqui enriquecido aqui no interior de São Paulo. Foi lançado há pouco tempo. Isso. Tá. Só que lá tem um lago com água, tá, onde se tirou. Aquilo está contaminado, que se estourar a barragem, aí não é só lama, é radioativo, inclusive. Tá? Ele está conseguindo limpar o lago com ozônio, imagine a água. Tá? E ele tem que bater nos hospitais para falar: eu tenho um negócio aqui que está para funcionar, viu, gente? Hospital público e tal. Ó, precisa dar uma olhadinha aí. Né? A quem interessa, Mangraviti? Isso é uma conversa, rapaz, que vai longe. Eu já recebi uns telefoneminhas aí não muito amistosos. Eu não tenho medo. Saúde, laboratórios, farmacêuticos, indústria, políticos. Cara, vocês têm que fazer a parte de vocês. Um bando de incompetente. O país está no que está porque vocês são incompetentes. Porque quem tem que fazer a parte deles faz, a população. A sociedade trabalha, paga impostos, recolhe todos, inclusive se não pagar é despejado. Sim. Tem água cortada, tem iluminação cortada, e vocês não fazem a parte de vocês, a quem interessa não colocar para frente projetos como, por exemplo, o que o Rafael Moreira acabou de explicar, que é o de tratamento para pés diabéticos. A população que o Brasil sofre, quanto a gente não vai economizar. E outra, quando você falou que a pessoa gasta dinheiro, Rafael, com calçado, com alimentação, a gente não está levando em consideração a parte emocional. Psicólogo e tal. A gente não está levando a autoestima, a qualidade de vida. O que essa pessoa... Ela já viveu, geralmente um diabético, quando chega nessa parte, já está com a idade avançada. Sim. Então ele já viveu tanto, já pagou tantos impostos, que talvez fosse a hora de ele receber em troca. E o que ele recebe? Tratamentos caríssimos, medicamentos caríssimos e que não resolvem o problema dele. Não é paliativo. É paliativo. O que você está oferecendo, o que vocês propõem, Rafael, é eficaz? Vai resolver o problema? Vai resolver o problema, é muito eficaz. A gente está em processo de validação isso, né, junto à Escola de Medicina da USP. E a gente tem um trabalho bastante sério já sendo conduzido. Pegar a tecnologia, a gente mapeou todas as bactérias presentes no pé diabético. Então a gente está atacando uma por uma, o conjunto, fazendo vários testes para poder liberar realmente uma solução de tratamento de ferida do pé diabético
funcional, eficaz e que atenda de fato a necessidade do paciente, que ele está num momento delicado, né? Rafael, você vai estar lá no dia 25? Estarei lá no dia 25. Maravilha. E você vai estar lá também? Eu não consigo, eu estou aqui na redação fechando o jornal, eu não consigo. Mas convite feito a todos, dia 25, das 9 horas às 12 horas, na Rua Amazonas 318. Inscrições www.aciscs.com.br, aciscs.com.br ou 94592-2987. Senhores, obrigado pela entrevista. Agradeço de verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço muito você abrir o espaço para a gente falar do trabalho, de sustentabilidade e de todos os prospects envolvidos. Muito grato. Obrigado, Rafael. Eu agradeço o convite. A você que acompanhou direto da redação, não sai daí não. Agora você vai acompanhar uma entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com a população de Santo André. O direto da redação esteve lá no terminal de Santo André para ouvir a opinião da população sobre a utilização do transporte público. E pasmem, nada de bom nós ouvimos. Só reclamações. Vai lembrar que nós ouvimos a Aviação Guaianazes, usuários da Aviação Guaianazes, do empresário Ronan Maria Pinto, que além da Aviação Guaianazes é proprietário da Itursa, do Diário do Grande ABC e também da Aviação... fugiu aqui... Enfim, fugiu... Aqui é outra empresa que ele é proprietário, mas que, segundo o próprio site da empresa, é uma das maiores de transporte coletivo da cidade, mas que não cumpre com o seu papel. Acompanhe aí na íntegra. O prefeito Paulo Serra já havia sinalizado e mantém a cobrança para que Santo André tenha ônibus 0 km até o final de junho. E o direto da redação veio aqui no centro da cidade para ouvir você, usuário do transporte coletivo, e saber como você é atendido pela Aviação Guaianazes. Márcia, quais as condições do transporte coletivo no caso da Aviação Guaianazes? Esse daqui é o... Vila Suíça. É o T29. Quais as condições do transporte coletivo aqui da Guaianazes para o Vila Suíça, no caso? É sempre filas grandes, né? Ainda, por enquanto, ainda está pequena, mas geralmente tá bem maior. Demora muito? Demora. Amanhã de lá para cá é demorado também. Nicole, o que você acha dos ônibus do T29, o Vila Suíça, Estação Santo André? Eles são novos, atendem às necessidades de vocês, eles chegam no horário certo, demora muito para pegar esse ônibus aqui? Demora um pouco, às vezes não chega no horário, às vezes eu perco a hora, tipo o curso, né? E podia melhorar um pouco, né? Direto da redação embarcou na linha T23, que faz Cidade São Jorge, Estação Santo André. E aqui vamos ouvir a população, os usuários do transporte coletivo, para saber quais as condições que eles usam o transporte diariamente, seja para se locomover para o trabalho, para a escola ou seus afazeres diários. E o transporte coletivo de Santo André, da Aviação Guaianazes, o T23 no caso, atende às expectativas de vocês? Não, senhor, é uma porcaria. O que falta? Falta mais ônibus, porque o atraso é horrível. Falta abaixar o preço, que está muito caro, porque todo mundo que é trabalhador, que tem que vir pegar, que depende do transporte público, está muito, muito caro. Não está muito bom, não. Da Aviação Guaianazes, o T23, no caso, esse que nós estamos. Demora muito. A espera por ele é muito grande? Muito grande. E o valor? E quando a gente vem para a estação, fica 3, 4 filas para esperar vir o próximo. No interior do ônibus, a iluminação é precária e o motorista também é cobrador, já que esta linha não conta com um profissional de cobrança de tarifa como outras. Aqui na estação de Santo André, o direto da redação embarcou no T15, que faz Estação Santo André, Hospital Mário Covas. No interior do ônibus, aqui no fundo, é tudo muito escuro. Mas você indo mais para o centro do ônibus, a claridade aparece e aqui vamos tentar falar com alguns usuários do coletivo. O que a senhora acha do transporte público, do transporte coletivo aqui em Santo André? Eu acho, para nós que não paga, tá bom, mais ou menos, né? Agora, para quem paga, eu acho que é um sofrimento, né? E esses ônibus tá muito destruídos, muito... E tem hora que eles correm demais, parece que é derrubar a gente dentro do ônibus, né? Tem que ter um pouquinho de respeito, né? Ar-condicionado, falta? Lógico que isso aí precisava, e não tem, isso aí nós precisávamos ter ar-condicionado, né? Demora muito o ônibus? Demora, tem hora que demora muito. De sábado é pior ainda, porque não tem transporte quase, né? Então precisava muito melhorar. Precisa de mais ônibus? Precisa de mais ônibus, precisa de um ônibus mais confortável, um ar-condicionado, né?
Precisava. Wi-Fi também? Pelo celular? Oxê, sim, com certeza. Um Wi-Fi, né? O povo se distraindo, né? Um pouco. Precisa, né? Precisa melhorar mesmo. 100% precisa, né? O povo está sempre reclamando, que diz que a condução está demorada e os ônibus estão muito ficando devagar, muito ruim, né? Você vê, os ônibus são corredor estreitinho, né? E fica muito tumultuado, o pessoal sofre muito, reclama, né? Mas nem que tem coragem de ir lá reclamar, fazer nada, né? E é isso aí. Obrigado. Demora de meia hora a 40 minutos para passar um ônibus. O cartão do idoso, ele não passa com o ônibus parado aqui no terminal. Uma vez o motorista teve a capacidade de pedir para eu descer ou pagar passagem, sendo que eu tenho o cartão do idoso. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Então, quando eu sair do ponto, o senhor para o ônibus que eu desço e pego outro. Aí ele pegou, acabou me liberando para passar. Mas o idoso fica em pé aqui esperando. Você entra um dos primeiros, depois que está lotado e que saiu do terminal, que ele libera a passagem. Esse motorista é um dos únicos que libera para a gente sentar. Mas a maioria não libera. O idoso é a maior humilhação. Sendo que o bom, você entra, você não precisa nem pôr essa humilhação de dedo. Você passou o cartão, você... Agora esse não, além de ter o dedo nunca funciona, a catraca nunca é liberada. Absurdo, absurdo. Bom, se não bastasse o tempo de espera, que é o que tem sido o campeão das reclamações aqui dos usuários do T15, que faz Estação Santo André, Hospital Mário Covas, é só você notar. Aqui na frente, o ônibus está até vago, mas ali no fundo, já não tem mais lugar para ninguém. Já tem gente até em pé. E isso é só o começo da viagem. Imagina o que não vem por aí. E agora vem a corrida com obstáculos, já que para quem está na parte da frente do ônibus e precisa descer, tem que pedir licença e enfrentar a lotação para chegar à porta dos fundos e descer no seu ponto. No horário de pico, as filas são gigantes e a impressão é de um mar de pessoas e quem quiser usar o transporte da aviação Guaianazes tem que esperar. É a única saída. Agora são 6 horas e 22 minutos e esse é o reflexo da falta de ônibus aqui na estação de Santo André. Aqui, ó, pessoal todos esperando pelo menos um dos ônibus da aviação Guaianazes. E a reclamação de que o transporte demora está aqui. O reflexo são filas intermináveis e a espera é de deixar qualquer um irritado e cansado. E como é que é o transporte do T29? Olha, ele é... À noite ele é bem terrível, porque ele é bem espaçado um do outro, tá bem difícil o transporte aqui em Santo André, tá bem complicado. Demora muito? Demora muito. E a qualidade? São ônibus novos? Não, os ônibus estão bem precários, tem quebrado bastante, tem dado bastante problema, bastante dificuldade para os usuários. Ar-condicionado, Wi-Fi e carregador de celular? Nada. Não. Falta tecnologia? Falta. E ajudar? Muito. Distrair na viagem de volta? Demora bastante para chegar no terminal, quando chega já enche, né? Porque a fila é sempre muito intensa, sempre acabo indo apertada, espremida, mas eu tenho a sorte que eu desço rápido, então o desconforto acaba sendo rápido. A aviação Guaianazes é do empresário Ronan Maria Pinto e, segundo o site da própria empresa, é uma das maiores empresas municipais de transporte coletivo. Aqui na cidade, além da aviação Guaianazes, Ronan Maria Pinto é proprietário do Diário do Grande ABC, da Aviação Curuçá e da Etursa, empresa de transporte urbano rodoviário de Santo André, que integram o consórcio União Santo André. As plataformas para acessibilidade parecem nunca terem sido usadas e durante o tempo que ficamos no terminal, não houve a necessidade de usar nenhuma delas. Outro problema encontrado aqui no terminal pela nossa equipe é que os ônibus param bem em cima da faixa de pedestre e a travessia fica comprometida. A tarifa é outro fator que pesa, já que em algumas linhas chega a custar R$ 4,75. O prefeito Paulo Serra já havia falado no início do mês de abril que o serviço de transporte de Santo André é feito por um consórcio de empresas privadas que tem a concessão do transporte, mas há a necessidade e o compromisso de modernização da frota dos veículos.